Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Estamos chegando neste dia de hoje para falar de saúde e qualidade de vida para você. Excelente sexta-feira, excelente fim de semana que já está pintando. Agora a gente recebe o nosso convidado de hoje no quadro Momento Saúde, o quadro que te informa, que leva a informação para que você viva melhor. Nosso convidado de hoje, Dr. Neudson Gomes, médico cardiologista. Que bacana receber você, Dr. Neudson. A satisfação é minha estar aqui novamente com vocês. Bacana poder receber. E hoje, gente, vai ser muito legal, porque tem muitas informações referentes à saúde do nosso coração. E aí a gente convidou o Dr. Neudson para esclarecer para a gente alguns mitos e verdades quando o assunto é esse órgão tão importante, tão relevante para nós, que é o nosso coração, Dr. Neudson. Eu vou começar fazendo uma afirmação e vou perguntar para o Dr. Neudson se é mito ou verdade. Vamos começar com a primeira. Os problemas do coração afetam somente pessoas obesas, que estão acima do peso. Isso é mito ou é verdade, Dr. Neudson? Isso é mito, né? A doença cardíaca, ela pode alcançar, atingir qualquer tipo de paciente, independente do peso ou não, tá? Então a gente sabe que a partir dos 40 anos é que a quantidade de doença cardíaca começa a chegar mais nas pessoas, tá? Quanto mais a idade, maior o risco, a probabilidade de alguma doença cardíaca. O obeso, ele tem um fator de risco a mais. Por exemplo, você tem uma pessoa magra que tem pressão alta e fuma. O obeso, ele vai ter pressão alta, cigarro, né, fuma, e a obesidade. Então ele tem um fator de risco a mais, então ele tem mais probabilidade de ter alguma doença cardíaca. Então não significa também que só os obesos têm. Uma pessoa magra, por exemplo, eu que estou aqui hoje conversando com o Dr. Neudson, preciso verificar porque posso ter problema. Isso. A gente sempre faz assim, quanto maior o número de fatores, né? Pressão, diabetes, colesterol, cigarro, obesidade, má alimentação, estresse, falta de sono. Quanto maior o número desses fatores, maior a probabilidade. Não quer dizer que você vai ter, não é? Você pega um paciente, por exemplo, nossa, meu avô fumou 70 anos e nunca teve nada. Sim, mas se você pegar uma grande quantidade de pacientes que fumam, uma boa parte vai ter doença cardíaca. Tá aí, gente. Vamos ver agora mais uma afirmação. Os homens estão mais propensos ao infarto do que as mulheres. Isso é mito ou verdade? Quem infarta mais? Isso é verdade. Como eu falei, a partir dos 40 anos é que temos uma maior probabilidade do infarto. Quanto maior a idade, maior essa probabilidade. Isto é 50, 60. Tá. O que acontece com relação ao sexo? A mulher, pela parte dos hormônios femininos, ela tem um fator protetor que o homem não tem. Então, enquanto a mulher tem a parte de hormônios que diminui com a menopausa, ela continua, ela é mais protegida. Quando chega ali em torno de 65 anos, se iguala o risco. Isto é, uma mulher de 70 anos, ela tem o mesmo risco de um homem de 70. Mas uma mulher de 40 tem bem menos risco de infarto do que um homem de 40. Tá aí, gente. Mais uma afirmação que a gente vai ver se o Dr. Neudson explica pra gente. Quem tem sopro ou arritmia cardíaca não pode praticar esporte. Isso é verdade ou é mito? É mito. Veja bem, duas coisas, né? Sopro e arritmia. Por exemplo, Sheila, se alguém chega para você e fala assim, Sheila, eu estou com febre. Você vai perguntar, é uma gripe? É uma pneumonia? É uma meningite? Então você tem um sintoma, febre, que pode ir desde uma simples gripe até uma meningite. Mas tudo é febre. Então, assim, também sopros, existem aqueles sopros que a gente chama de inocentes, que muitas crianças têm, que não traz risco nenhum. É só a presença dele, ele é algo, digamos que seja parte normal do coração daquela criança. Há sopros gravíssimos que o paciente precisa operar. Da mesma forma, a arritmia.
você tem arritmias que a gente chama benignas, isto é, que não tem risco nenhum, absolutamente nenhum. Há arritmias graves que precisam colocar um marca-passo. Então, assim, tem pessoas que têm sopros, têm arritmias e podem praticar esportes tranquilamente. É uma vida totalmente normal, mas é importante saber qual tipo a pessoa tem. Então é importante conversar com o médico, sim. Quem tem sopro, né, no coração, arritmia, para saber qual atividade ele pode estar fazendo, né, Exatamente, doutor Neudson? Vamos fazer mais uma afirmação para ver qual é a resposta. Qualquer pessoa que pratica atividade física regularmente, direitinho, está livre de ter qualquer doença cardíaca. Isso é verdade ou é mito? É mito. Gostaria muito de dizer verdade nesta afirmação, tá? Mas é de conhecimento de todos que aqueles que praticam atividade física com muita regularidade, isto é, mais do que 150 minutos por semana, a probabilidade dele ter um infarto diminui bastante em relação ao que não pratica. Porque assim, a pessoa que pratica atividade regular, ela traz outros benefícios. Geralmente ela se alimenta melhor. São pessoas que pouco fumam. São pessoas que se cuidam mais. Então, quando chega no conjunto de tudo saudável que está fazendo, inclusive a atividade física, a probabilidade de morte é bem menor, mas existe. Ao exercitar, o corpo libera substâncias que ajudam na saúde, né, do corpo, porque o nosso corpo é uma máquina, né, doutor Neudson? Sim. Ajuda bastante mesmo. Muito bem. Vamos ver mais uma afirmação. Quem tem histórico familiar de doenças cardíacas também terá problema cardíaco. Ou seja, se tiver alguém da minha família que tem doença do coração, eu também posso ter. Isso é verdade ou é mito? É verdade, você pode ter. Agora, essa aí talvez seja a melhor pergunta de hoje, por quê? As pessoas sempre falam assim, meu avô, minha avó teve doença cardíaca, então eu tenho um risco maior. Não. Quando a gente fala história familiar, a gente está se referindo ao pai, à mãe e aos irmãos. Isto é, você tem que olhar os parentes de primeiro grau, certo? E são pessoas que têm que ter uma idade menor que 65. Por exemplo, meu pai infelizmente infartou aos 80. O outro paciente, meu pai infartou aos 50. Esse que o pai infartou aos 50, ele pode ter história familiar para ele herdar esse risco. O de 80, dificilmente, porque assim, o idoso, ele chega um momento que ele vai ter algo, né, alguma doença. E quais são as 5 doenças que mais levam o idoso ao óbito? Infarto, derrame, pneumonia, queda, que fratura o fêmur, e o câncer. Olha infarto, só. Derrame, pneumonia, queda com fratura do fêmur e câncer. Então, é, entre aspas, esperado infarto ou derrame em um idoso de 80, 90 anos. Então, história familiar é essa. É pai, mãe, irmãos abaixo de 65 anos com história de infarto ou derrame. Não quer dizer que você vai ter. Você tem um risco maior. E hoje nós temos exames capazes de avaliar esse risco. Olha, Sheila, aquele paciente tem um pai que infartou aos 60. E fizemos um exame e mostra que ele também tem esse risco. Então vamos cuidar mais ainda. Tá aí, gente. Todo cuidado é pouco, porque a nossa saúde é o nosso bem maior. Eu vou perguntar ao Dr. Neudson daqui a pouquinho se as doenças cardiovasculares são sempre malignas. Ele vai responder pra gente já já. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Sorvete Hall. Venha experimentar nossos deliciosos sorvetes artesanais. Com uma ampla variedade de sabores e ingredientes frescos, temos a opção perfeita para qualquer paladar. Temos mais de 30 sabores e 30 complementos. Não perca a chance de experimentar. Peça pelo delivery 99813-2476 ou venha nos visitar. Rua Coronel João Rufino, número 40, no centro da cidade, próximo à Igreja Metodista. Sorvete Hall, o melhor sorvete na chapa da cidade. Chegou a hora de você escolher a trilha sonora do seu dia. No 7 Beat,
Você tem o poder de pedir as músicas que mais gosta e ouvir ao vivo, de segunda a sexta, às 12 e às 18 horas. Acesse o site da Beatmania, escolha suas músicas favoritas e participe do programa. 7-Beat, a sua voz na Beatmania. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde, abraçando todos vocês que estão acompanhando a gente. O nosso convidado de hoje é o Dr. Neudson Gomes, médico cardiologista, que está conversando com a gente hoje os mitos e verdades quando o assunto é a saúde do coração. E a gente volta perguntando ao Dr. Neudson se as doenças do coração elas são sempre malignas. Isso é mito ou é verdade? É mito, né? Na verdade, em cardiologia, quando a gente usa assim o termo uma doença maligna, é aquela que ela está trazendo riscos para... porque a palavra maligna é muito pesada, muito né? Forte, muito né, forte, doutor né? Neudson? Mas assim, se ela está trazendo um risco iminente de infarto, derrame cerebral ou morte, né? Então, o paciente que tem uma pressão alta, que 35% da população tem pressão alta. É bastante, gente, e né? a grande maioria não sabe. Então, se o paciente tem pressão alta, durante anos, sempre alta, 15, 16, 17, 18, a gente vai chamar isso de doença maligna, porque a qualquer momento ele pode ter um infarto ou derrame. Agora, se ele tem pressão alta e controla direitinho, toma a medicação, faz tudo ok, a pressão está sempre lá, 11,7, 12,8, 13,8, 13,6, nesses valores, não vamos chamar que essa pressão é uma doença, neste estágio, maligna, entendeu? Então Entendi. Depende muito qual a doença e como o paciente está cuidando dela. Tá aí. Vamos ver mais uma afirmação e saber se é verdadeiro ou se é mito. Após o infarto, não é mais possível retomar todas as atividades. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Assim, o ideal sempre é a prevenção. A gente não pode deixar, ou pelo menos assim, a gente tem que evitar ao máximo, que a gente não vai conseguir 100% das pessoas, que senão ninguém iria ao óbito, vamos dizer assim. A prevenção. Mas a doença chegando, se ela tiver um tratamento bem precoce, aquela dor no peito, que procurou logo a emergência, que descobriu que era um infarto, começou a tratar, e esse infarto evoluiu bem, se precisou fazer aquela dilatação chamada angioplastia ou até mesmo cirurgia, o paciente volta depois a ter uma vida normal. Inclusive, a maioria dos pacientes que fizeram, por exemplo, ponte safena, eles fazem infinitamente mais exercícios do que a população geral. Vou dar um exemplo. Quando eu estava no Dante Pazanese, em São Paulo, uma parte da minha residência, especialização, tinha um futebol dos pacientes operados de coração. Olha! Contra os médicos. E eles ganhavam muitas vezes. Gente! Por quê? Porque o paciente, depois que ele passa por uma cirurgia de coração, que ele passa por todo aquele estresse, o risco de morte, começa a se cuidar. Aparece tempo para atividade física, aparece tempo para dormir, para relaxar. Primeiro ele toma um choque. Entendeu? Aparece. E assim, aí ele tem condições de ter uma vida normal, tá? Isso, bacana. Obviamente, tem infartos que são infartos graves, isto é, que eles dão problemas graves no coração. Aquele paciente pode ter algumas limitações, mas a maioria dá para ter uma vida estável. Vamos fechar com os nossos mitos e verdades. Daqui a pouquinho tem a pergunta dos nossos ouvintes. Vamos ver. Cigarro e bebidas alcoólicas ou energético não faz mal nenhum ao coração. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, né? Faz mal e muito mal. Vamos começar com o cigarro. O cigarro, felizmente, foi uma das coisas, quem foi da geração que tem 40 anos hoje, 50 anos ou mais, viu que se uma coisa que os governantes acertaram foi nas campanhas contra o tabagismo. Hoje se fuma muito menos. Fumava-se 30% da população no Brasil na década de 80. Hoje, em torno de 9%, 11% da população que fuma, cada vez menos, né? O cigarro, a gente fala assim, 1 faz mal, 2 é pior ainda por dia, 3, enfim. Hoje eu conversei com um paciente no consultório que ele fumava 6 carteiras por dia. Isso eu nunca tinha escutado. Meu Deus, muito cigarro. 6 carteiras,
né? Aquele paciente que a primeira coisa que ele faz de manhã é acender o cigarro. Isso é um critério de gravidade do tabagismo, né? Antes de qualquer coisa, ele acende o cigarro, depois ele vai ao banheiro, mais tarde ele vai escovar os dentes, mas a primeira coisa que ele faz é virar, sentar e acender o cigarro na cama mesmo. Tá? Então o cigarro, quanto mais, ele é pior. Maior risco de milhares de doenças, dentre elas o infarto e o derrame. O álcool, ele é diferente. Ele tem uma quantidade que ele não vai fazer mal ao coração. A partir de determinada quantidade, ele traz grandes problemas, dentre eles a falência cardíaca, a falência do coração. Essa quantidade normal é uma quantidade muito difícil assim da gente falar. Eu costumo dizer para os pacientes assim, olha, se o álcool está atrapalhando o seu trabalho de alguma forma, ou principalmente o casamento daqueles que são, né, casados, tem muita coisa errada aí. Tá? Se está em excesso, certo? Aquele álcool social que não atrapalha a sua vida no dia a dia, você não vai faltar ao trabalho, não vai trazer aborrecimentos, estresse, esse não vai prejudicar. Os energéticos. E os energéticos? Tá. Energético são estimulantes. Tá? São estimulantes, digamos assim, de baixa potência. O estimulante mais potente que existe é a cocaína, tá? Que faz um estrago grande e assim, a cocaína, ela pode dar um infarto na primeira vez que a pessoa usou e em pequena quantidade, tá? É uma droga potente, então. Ela em pequena quantidade, ela pode levar um infarto naquele dia, naquela pessoa, levar o óbito na primeira vez que experimentou. Então é um estimulante extremamente potente. São poucos que passam dela. O problema do energético é a quantidade. Tá? É usar energético para ir fazer atividade física. Você vai estimular muito o coração, já vai estimular com exercício, ok? Mas um energético de pequena quantidade, isso não vai trazer problemas. Muito bem, vamos ouvir agora as perguntas dos nossos ouvintes, agradecer o carinho da audiência de todos. A gente tem essa pergunta aqui que é bem interessante, doutor Neudson. Sheila, é assim, eu perdi o meu pai o ano passado e foi infarto. É assim, ele estava inchando as pernas, os pés, e aí depois ele sentiu uma dor forte no peito, e aí a gente levou ele para a UPA. Chegando lá na UPA, eles disseram que ele tinha infartado. Aí eles correram, fizeram o procedimento lá, e ele ficou internado na UPA. Aí com 3 dias ele tornou a infartar de novo e aí ele não resistiu e faleceu. Só que antes eu vinha fazendo uns exames dele, fiz o ecocardiograma, fiz o elétrico. E no elétrico, no ecocardiograma não dava nada, dizia que o coração dele estava bom, que estava normal. E eu não entendi por que assim, logo em seguida ele deu esses infartos. Aí eu queria saber pro doutor se inchaço também é sintoma de infarto, porque meu pai, ele inchou muito as pernas, inchava só as pernas, do joelho para baixo, as pernas e os pés. Aí eu queria perguntar ao doutor se esse sintoma também é causa de infarto. Então tá aí, doutor Neudson, o pai dela inchava os pés, fez exames, não constava problema no coração, no entanto aconteceu tudo isso. Essa também é uma pergunta excelente do ouvinte. Assim, nenhum exame na medicina ele é 100%. Imagine, Sheila, se um eletrocardiograma, um ecocardiograma, me desse uma segurança de 100%. Sabe o que eu ia fazer? Neudson, toda semana eu ia fazer um eletrocardiograma ou um ecocardiograma. Né? Por quê? Para dizer, não, tá ótimo, me protege mais. Tá? Não é assim que funciona. O paciente pode ter um eletrocardiograma normal e tá precisando, inclusive, de fazer ponte safena, que é o extremo. Só. O coração, ele se defende. Ele, vamos usar um termo, ele pode esconder a doença, inclusive para o aparelho, para o exame. Então, ter um eletrocardiograma, um ecocardiograma normais, ele pode infartar no dia seguinte. Lógico que a probabilidade é bem baixa, mas ele pode ter infarto, pode ter morte com exames normais, porque nenhum exame é 100%. Aí você pergunta como? Vou resumir aqui, Sheila. O que é que causa infarto? É uma placa de gordura que está grudado na parede da veia do coração que rompe. Se essa placa tiver 30% de tamanho, 20, pequenininha, são poucos exames que vão pegar isso. Um eletrocardiograma vai passar normal, um ecocardiograma vai passar normal, um teste de esteira vai passar normal. E ela, no outro dia, ela pode romper, quebrar e fechar a veia do coração, a artéria. Entendeu? Então, o exame não quer dizer que
não possa ter nada na sequência dos dias desse paciente. Em relação ao inchaço, esse sintoma é um sintoma importante? Olha, o inchaço das pernas, que a gente chama de edemas, existem milhares de causas, dentre elas doenças cardíacas. Não é a manifestação de um infarto, tá? Mas esse paciente, é provável que ele já tivesse alguma doença cardíaca e não conhecesse e estava dando esses inchaços nas pernas. Mas existem várias doenças, dentre elas varizes, doenças do rim, doenças do fígado, milhares que podem dar esse inchaço nas pernas. Muito bem, a gente tem muita pergunta para fazer, mas o nosso tempo hoje acabou. Muito grata pela sua presença hoje aqui no nosso Momento Saúde. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Sheila, obrigado a todos e com certeza estaremos aqui novamente. Um abraço ao Dr. Neudson e a você que ficou conosco no Momento Saúde de hoje. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde. Rádio Beat Mania, a rádio que tem a sua batida.